Nossa única função é ficarmos calmos e silenciosos. É como olhar para os ombros e observar Deus realizar tudo. Ao nos tornarmos espectadores de Deus e de sua atividade, todo o sentido de responsabilidade pessoal cai por terra. Toda manhã começamos nosso dia com um sentimento de esperança de que o Pai irá se apresentar a nós. Frente a uma tarefa, sorrindo nos lembraremos que aquele que nos deu tal tarefa a executará. O dia inteiro é preenchido com a alegria de observar a glória do Pai se desdobrando através de nossa experiência individual. Nós nos tornamos espectadores de Deus com a nossa própria aparência. E o que dizer de todas as pessoas mundo afora com quem entramos em contato todos os dias? Elas representam o nosso conceito finito de Deus, mas são, na verdade, Deus manifestado como o Filho, o Pai e o Filho sendo um só. Deus o invisível e o Filho o visível. Enxergar isso é ser capaz de viver como um espectador de Deus realizando o que nos é dado fazer. Um espectador de Deus como lei divina de harmonia. Esta lei de ajuste atua revelando a harmonia eterna toda vez que a colocamos em prática, seja nos relacionamentos em família, na comunidade ou no trabalho. Cabe a Deus verificar se somos gratos uns aos outros, se cooperamos uns com os outros, porque essas atividades são do amor, e o amor é de Deus, não do homem. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. E a linguagem, a maneira de compartilhar que o mestre tem é peculiar, diferente da linguagem, por exemplo, do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre tem uma maneira de compartilhar, uma maneira peculiar de uma linguagem para compartilhar esses assuntos. Bom, nesse trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre a questão do amor. O mestre pode compartilhar a sua visão do que é o verdadeiro amor? Ô Gilson, nós só podemos nos aproximar da verdade do amor quando descartamos aquilo que não é o amor. Nós estamos diante de algo que não pode ser descrito, colocado em palavras. O ser humano tem tentado isso ao longo de toda a sua história. Assim, ao longo dessa assim chamada história humana, o ser humano tem procurado colocar em palavras o amor. Mas o que é que nós entendemos por amor? O que é que nós temos chamado de amor? O que é o amor? Nós conhecemos isso? Sim, eu tenho dito sempre isso. Nós desconhecemos o que é o amor. Pode parecer muito estranho ouvir isso a primeira vez. Olhe de perto e você irá perceber que o que nós chamamos de amor não é amor. É alguma outra coisa. Se você me dá carinho, apreciação, se você me aceita, me gratifica, me dá presente, eu te amo.
Mas o que é esse eu te amo? É simplesmente eu gosto de você. É isso que nós chamamos de amor. Se eu me sinto atraído por você, sinto que você tem algo para mim. Quando estou com você, eu me sinto bem. Você me satisfaz, me preenche, me dá algo nesse contato. Então, é um contato de gostar, onde temos presente, observe isso, a presença do prazer nessa relação. Quando você está longe, eu sinto falta de você. Quando está perto, me sinto muito bem. Portanto, reparem, nós temos presente aqui é a satisfação, o prazer, a gratificação, o preenchimento em algum nível emocional, sentimental, físico, sexual. A isso estamos dando o nome de amor. Então, para nós, amor é isso. É aquilo que nos dá alguma coisa. Então, quando digo estou vivendo o amor, na verdade, estou vivendo o prazer, a gratificação, o preenchimento, a felicidade. É nesse sentido que nós usamos a expressão felicidade. Quando há preenchimento, prazer, gratificação. Mas vamos olhar isso de perto. Isso é amor? Aqui a pergunta é: essa situação muda ou não? Ela continua sempre assim ou há nela uma alteração? A verdade sobre isso é que esse estado interno presente em mim, nesse instante, ele pode mudar. Para isso, basta que o outro mude comigo e não queira me dar mais isso. Se ele muda comigo, esse estado aqui altera. Basta ele não querer mais me dar isso, porque até então ele está me dando tudo isso. Eu amo porque ele me dá tudo isso. Mas se ele parar de me dar isso, de me entregar isso, começar a entregar isso para um outro, ficarei em outro estado, ficarei aborrecido, chateado, enraivecido, muito preocupado, com raiva, enciumado. Então me respondam aqui uma coisa: para onde foi o amor? Que espécie de amor é essa que nós conhecemos? Que enquanto correspondido está presente, quando deixa de ser correspondido, não só desaparece, como se transforma numa coisa completamente diferente deste prazer. Agora temos a dor, desta alegria, agora temos a tristeza, desse amor, agora temos a indiferença ou a raiva, desse gostar, agora temos o sofrimento, da dor do desprezo, da dor que se mostra presente em razão de que está presente a falta. Veja, isso é apego, isso é dependência. Assim são as nossas relações.
Então, se queremos nos aproximar da verdade do amor, temos que descartar aquilo que não é o amor. Então, não podemos descrever a verdade do amor, porque o amor é algo além da fala, além da palavra, além das expressões. Repare, além desses sentimentos, dessas emoções, dessas sensações, além de tudo aquilo que a mente conhece, temos a presença do amor. Assim, não podemos saber intelectualmente o que é o amor, mas podemos viver a verdade do amor. Quando nos livramos da ilusão daquilo que chamamos de amor. Então, aquilo que nós chamamos de amor, Gilson, precisa ser descartado. Então, sim, temos um olhar para o outro, para a vida, para as situações, para nós mesmos, totalmente diferente, porque está presente a realidade divina. Sim, é nesta realidade divina que está presente o amor. Portanto, o amor não é pessoal. O amor não vem da pessoa. A pessoa busca o amor. É o que o ser humano busca nos relacionamentos. Qual será a verdade da verdadeira relação? Será esse relacionamento como nós conhecemos? Ou será a ciência de Deus presente na comunhão com o outro? Essa comunhão, esta ciência da realidade de Deus presente, é a presença do amor. Você acabou de me perguntar qual é a minha visão a respeito do verdadeiro amor. A realidade do amor, ela é a expressão da impessoalidade. É a expressão da verdade divina. O ser humano, ele escreve cartas de amor. Ele escreve canções de amor. Ele coloca isso em letras de música, em poesias. Mas o que temos ali, sim, podemos encontrar uma certa beleza literária ali, o bom manejo de palavras. Mas estamos aqui, veja, diante de algo que está além da fala, além das palavras. E aquilo que temos visto, lido, e geralmente ouvimos aí fora sobre o amor, isso nos poemas ou nas canções, não é o amor. Aquilo que é real quando a verdade está presente. Quando a verdade está presente, não temos mais o sentido do ego. Se o ego não está presente, não existe mais a busca ou a procura do amor, porque o sentido de pessoa não está. A vida real é a vida livre do ego. Nesta vida está presente a ciência de Deus e, portanto, a verdade do amor. O amor é aquilo que está presente, Gilson, quando há real inteligência, divina inteligência. Quando a presença do desconhecido está aqui e agora. Temos sim a verdade do amor. A verdade do amor não carrega apego, inveja, ciúme, medo, posse, controle, dependência. Nada disso que, em geral, está presente nos relacionamentos entre pessoas.
Quando o ego prevalece, quando o eu prevalece, quando a ilusão está presente. Podemos nos aproximar disso? Precisamos nos aproximar disso. É imperioso nesta vida, Gilson, realizarmos a verdade de Deus, a verdade do amor, porque Deus é essa realidade e só Ele é esta verdade. Não se trata, repare, de alguém nisso, é a realidade dele aí, nesse corpo e nessa mente, no amor. Um detalhe importante, Gilson, não é precisando ser amado, é compartilhando o encanto do amor. É o compartilhar dessa generosidade do amor presente aí. É o amar, não é o desejo, a intenção de ser amado. É o amar. O amar só está presente quando Deus está presente, quando o ego não está. O homem é apenas um veículo para que o amor se expresse. Cristo é a força motivadora de nossa vida. Portanto, não somos nós que seremos louvados ou censurados, mas Cristo. Se, contudo, este Cristo não é compreendido, pode ser condenado. Mas não há condenação para quem sabe que apenas o Cristo está atuando nele. Pois no amor e na graça de Cristo, qualquer condenação pode ser dissolvida. Somos unidos a tudo e a todos do mundo quando constatamos que tudo deve vir de Deus e só pode vir dele. O medo e a preocupação por não termos conhecimento ou sabedoria suficientes para desempenhar nossas responsabilidades são dissipadas quando percebemos que não é nossa sabedoria ou nosso conhecimento, mas a sabedoria, a compreensão, a justiça e a benevolência de Deus que governam todos nós. Toda a questão gira em torno do uso e do significado das palavras eu, mim, meu. Minha sabedoria, minha força, minha compreensão, sua apreciação ou sua gratidão, e se já aprendemos o bastante para perceber. Não me importa se alguém é grato, se alguém é amoroso ou é justo. Renuncio a tudo isso. Busco amor, busco justiça, busco reconhecimento, recompensa e compensação em Deus e de Deus. No momento em que tomamos essa atitude, nos libertamos do mundo. Nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre nos libertarmos do mundo. Mestre, você pode compartilhar a sua visão do que é a verdadeira liberdade? Então, essa questão da liberdade é uma outra questão. Nós desconhecemos a liberdade. Para nós, a liberdade é a capacidade, a licença e o poder de fazer as coisas que desejamos. Quando é que o ser humano se sente livre? Quando ele pode fazer o que deseja fazer. Mas o desejo de fazer, com base em um pensamento de fazer, com base na busca do prazer do fazer, não é liberdade. A verdade da liberdade é a ausência desse elemento presente. Na vontade, no querer, no desejo.
inclusive nesta busca ou procura pela liberdade, porque esse elemento ainda é um elemento dentro de uma prisão. A grande verdade sobre a liberdade é que quando a liberdade está presente, não existe o eu, não existe o ego. É só liberdade. A liberdade é algo incondicional. Não é algo incondicional para alguém. É a pura liberdade nela presente. Quando a natureza da verdade, deste ser, que é a própria verdade divina, está presente em expressão, isso é a presença da liberdade. Mais uma vez, estamos diante de algo que não dá para colocarmos em palavras. Nós temos que, para nos aproximarmos do que é a verdade da liberdade, descartarmos aquilo que não é a liberdade. Não é a liberdade tudo aquilo que o ego busca para si, reivindica para si, ou faz por si mesmo. Quando descartamos a ilusão sobre o amor, temos a verdade do amor. Quando descartamos a ilusão sobre a liberdade, ou seja, tudo aquilo que o pensamento tem construído, tem imaginado, tem produzido, tem idealizado em torno dessa expressão, quando isso é descartado, a real liberdade está presente. Então não se trata de liberdade econômica, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade de fazer o que você deseja fazer, liberdade do outro, liberdade disso ou daquilo. Aqui a ciência de Deus é amor. E esse amor só floresce nesta liberdade. E essa liberdade só está presente quando há verdade. A presença da verdade é a ausência da ilusão. Assim sendo, não há como sabermos o que isso significa de uma forma real enquanto o sentido do ego estiver presente. Enquanto a ilusão desta ego-identidade permanecer presente, com tudo o que ela representa. Aqui um encontro com aquilo que é você em seu ser é a expressão desta verdade, desta liberdade, desse amor. Estamos diante de algo que é indescritível, inominável. Então não há como colocar em palavras precisamente o que isso significa. A verdade revela tudo isso. E essa verdade está presente nesse despertar espiritual ou iluminação espiritual. Como se aproximar disso? Pelo autoconhecimento. Então temos uma aproximação da verdade sobre a meditação para o fim desta dualidade, para o fim desta ilusória separação entre você e a liberdade, entre você e o amor, entre você e a verdade, entre você e Deus. O maior mestre, Jesus Cristo, disse:
minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Se eu falo por mim mesmo, sou testemunho de uma mentira. Isso nos ensina que só Deus pode realizar, que só Deus pode amar, que só Deus pode pensar, que só Deus pode curar, alimentar, suprir. Somente Ele pode expressar sabedoria e expressar alegria. Podemos fazer todas as coisas através de Deus, mas sem Ele não podemos fazer nada. Somos o veículo através do qual Ele se manifesta. Finalmente, é preciso abrir mão do sentido pessoal do ego, com sua carga pesada de responsabilidade, e deixar a divina presença assumir. Devemos começar agora, porque tudo o que acontece, acontece agora. Neste minuto, comecemos a perceber que apenas Deus age como o meu ser. Apenas Deus age como todas as pessoas na face da terra. Não mais prendo as pessoas em minha experiência. Deixo todos irem e só busco em Deus aquilo que até então esperava dos homens. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem um desejo sincero e real em compreender essas verdades e viver essas verdades, o convite é para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais e inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, além do Mestre Gualberto responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nesse silêncio, nesse poder e nessa graça. E isso nos ajuda demais a compreendermos a nós mesmos, a silenciarmos essa mente tagarela. Então, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.